O sol poente de Aveiro tingia o céu de laranja flamejante, como se o próprio Atlântico conspirasse para incendiar as águas dos canais. Ana Santos, com as mãos calejadas ainda sujas de argamassa fresca, parou no meio da ponte em construção, o coração martelando mais forte que os pilões da obra. Abaixo dela, o rio de Aveiro serpenteava preguiçoso, carregando segredos antigos em suas correntes salgadas. Mas nada preparara para o que veio em seguida. Sofia, sua colega de engenharia, surgiu da névoa do entardecer, os olhos verdes brilhando como as salinas ao longe, e sem uma palavra, aproximou-se e pressionou os lábios contra os dela num beijo que era ao mesmo tempo salgado como o mar e doce como o vinho de bairrada. Eu não aguento mais fingir, Ana, sussurrou Sofia, a voz trêmula como o fado que ecoava de uma tasca distante. Naquele instante, o mundo de Ana desabou, não a ponte que ela jurara sustentar, mas as muralhas que erguera ao redor do seu coração. Era o outono de 2024 e a Aveiro, a Veneza de Portugal, pulsava com a vida cotidiana que Ana conhecia como as veias do seu próprio corpo. Nascida e criada nos bairros de pescadores de São Jacinto, onde o cheiro de algas secas se misturava ao aroma de bolos de arroz quentes nas padarias ao amanhecer, Ana crescera sonhando com estruturas que desafiassem o tempo e as marés. Aos 32 anos, era a engenheira-chefe do projeto da nova Ponte de Santiago, uma obra ambiciosa que ligaria as margens do canal principal, prometendo revitalizar o comércio local e honrar a herança dos moliceiros, aqueles barcos coloridos que outrora colhiam a sal. Seu pai, um antigo construtor naval que perdera o braço num acidente no mar, sempre lhe dissera: as pontes não caem se as bases forem sólidas, filha. Mas o amor. O amor é feito de areias movediças. Ana ria daquilo na juventude, mas agora, com Sofia na sua vida, aquelas palavras ecoavam como um presságio. Sofia Almeida chegara à equipa 3 meses antes, transferida de Lisboa com um currículo impecável e um sorriso que iluminava os blueprints mais áridos. Aos 28 anos, era especialista em modelagem hidráulica, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre os ombros e uma tatuagem discreta de uma âncora no pulso esquerdo, um lembrete da avó, pescadora em Ilhavo, que lhe ensinara a navegar pelas tormentas da vida. Eu venho de uma família de marinheiros, contara ela a Ana na primeira pausa para café, enquanto partilhavam pastéis de nata quentes numa esplanada à beira-rio. Mas eu construo caminhos sobre a água para que ninguém se perca. Ana sentira um arrepio então, não pelo vento do norte que soprava do mar, mas pelo modo como os olhos de Sofia se demoravam nos dela, como se vissem além das linhas duras do seu rosto angular, além das cicatrizes invisíveis de noites solitárias em que questionava o seu lugar num mundo que ainda sussurrava sobre mulheres como ela. Os dias na obra eram ritmados pelo clangor das máquinas e pelo canto das gaivotas, mas era nas pausas que o laço se tecia. Ana, com sua jaqueta de couro gasta e botas enlameadas, explicava os cálculos de tensão às equipas de operários locais, homens e mulheres de Aveiro que contavam histórias de São João, a festa das fogueiras e do manjar do céu, enquanto soldavam as vigas de aço. Sofia, sempre com um caderno de esboços na mão, desenhava não só fluxos de água, mas também os contornos das salinas ao pôr do sol, capturando a luz que dançava nas lagoas como diamantes espalhados por Deus. Tu vês poesia onde eu vejo números, dissera Ana uma tarde, enquanto caminhavam pela marginal, os pés afundando na areia úmida de Costa Nova. Sofia rira, um som leve como o tilintar de copos em brindes de vinho verde. E tu, Ana, constróis poesia com as tuas mãos. Imagina, esta ponte será o nosso fado moderno, ligando corações que o mar tentou separar. Mas o amor, como as marés de Aveiro, subia e descia com caprichos imprevisíveis. Começara com olhares trocados sobre as mesas de cálculos, com toques acidentais ao passar ferramentas, um roçar de dedos que enviava faíscas mais quentes que as soldas da obra. Uma noite, após uma reunião exaustiva onde discutiram o reforço das fundações contra as cheias de inverno, Sofia convidara a Ana para um jantar em casa dela, um apartamento modesto no centro histórico, com azulejos azuis nas paredes que contavam histórias de navegadores do século XVI. Ali, entre pratos de bacalhau à Brás e uma garrafa de Porto Tawny, as barreiras ruíram. Eu sinto-me viva contigo, Ana, confessara Sofia, a voz embargada pelo vinho e pela vulnerabilidade. Em Lisboa, eu escondia-me. Aqui, em Aveiro, contigo, eu respiro. Beijaram-se então, devagar, como se o tempo parasse para abençoar aquele momento,
um beijo que sabia a sal e a canela, a promessas sussurradas sob o luar que filtrava pelas janelas de rendas. As semanas seguintes foram um delírio de segredos partilhados. Exploravam Aveiro de mãos dadas nas sombras do crepúsculo, passeios pelos canais em meliceiros alugados, onde o barqueiro cantava fados antigos sobre amores perdidos no mar, visitas ao Museu de Aveiro, onde admiravam os relicários bordados de Beatriz de Coimbra, rainha que amara em silêncio contra as correntes da corte, e tardes na Praia da Barra, deitadas na areia, falando de sonhos. Ana de uma ponte que unisse não só terras, mas almas. Sofia de um futuro onde o amor delas fosse tão natural como o voo das andorinhas sobre as salinas. A cultura de Aveiro, com sua teia de tradições, tecia-se na sua história, as festas de São Gonçalinho, com os barcos enfeitados de flores e as multidões dançando ao som de concertinas, os ovos moles, doces conventuais que derretiam na boca como as confissões delas uma na outra. Somos como estas doces, brincava Sofia, lambendo o açúcar dos dedos de Ana. Frágeis por fora, mas cheias de doçura dentro. Contudo, as bases frágeis começavam a rachar. A família de Ana, ancorada nas tradições católicas de São Jacinto, onde a missa dominical era tão inevitável como maré alta, começava a farejar algo. A mãe, viúva desde que o pai morrera de um cancro que o consumira como uma tempestade, interrogava-a nas chamadas noturnas. Quando é que trazes um rapaz decente para casa, Ana? Os vizinhos falam, filha. Aveiro é pequena, os segredos flutuam como os meliceiros. Ana engolia as palavras, sentindo o peso da cruz que carregava, não a de madeira na parede da cozinha, mas a de um amor que desafiava as normas tecidas ao longo de gerações. Sofia, por sua vez, carregava o fardo de Lisboa, uma ex-namorada que a traíra com promessas vazias, deixando cicatrizes que sangravam em noites de insónias. Eu temo perder-te, confessara ela uma vez, enroscada nos lençóis de linho, o corpo de Ana como um farol na escuridão. O mundo ainda nos vê como aberrações, mesmo aqui, onde o mar perdoa tudo. O primeiro sinal de colapso veio numa manhã chuvosa de novembro, quando o vento norte o levava como um lamento fado. Durante uma inspeção na obra, um pilar de suporte cedeu ligeiramente sob a pressão de uma simulação de cheia, nada catastrófico, mas o suficiente para ativar alarmes. Ana, no centro do caos, coordenava as equipas com a precisão de um maestro, mas os seus olhos procuravam Sofia, que analisava os dados hidráulicos com o rosto pálido. As fundações estão instáveis, murmurou Sofia, os dedos tremendo sobre o tablet. Precisamos reforçar ou tudo desaba. Ana sentiu um frio na espinha e quando as suas próprias fundações emocionais. Naquela noite, no refúgio do apartamento de Sofia, desabafaram. É como nós, não é? Disse Ana, traçando o contorno do braço de Sofia. Construímos devagar, camada por camada, mas uma maré forte e puff. Sofia beijou-lhe a testa, um gesto terno como o toque de uma virgem de fado. Então reforçamos juntas. O amor não é uma ponte estática, é uma que se adapta às ondas. Mas as ondas cresciam. A pressão da obra intensificava-se com a proximidade do prazo, e rumores circulavam entre os operários, olhares curiosos, sussurros sobre as duas engenheiras que andam sempre coladas. Um deles, o velho Manuel, carpinteiro de Ilhavo com bigode grisalho e histórias de sereias, puxou Ana de lado um dia. Cuidado, menina. O mar dá, o mar tira. E o povo de cá, com todo o respeito, ainda julga pelo que vê na superfície. Ana assentiu, mas por dentro fervia. Sofia, mais sensível, começou a recuar, cancelava planos, alegando fadiga, respondia mensagens com atrasos que doíam como silêncios enfados. É só stress, insistia ela, mas Ana via as sombras nos olhos verdes, como nuvens sobre as salinas. O Natal aproximava-se, trazendo com ele o cheiro de rabanadas e o som de canções tradicionais nas ruas enfeitadas de luzes. Aveiro transformava-se num conto de fadas ribatejano, os canais refletiam as iluminações e as famílias reuniam-se em mesas fartas de peru assado e filhós. Ana sonhava em apresentar Sofia à sua mãe, talvez numa ceia discreta, mas o destino interveio de forma cruel. Numa festa da empresa no antigo convento de Jesus, onde as paredes ecoavam com risos e o tilintar de copos de moscatel, Sofia recebeu uma chamada. Saiu para o claustro, o rosto endurecendo como cimento fresco. Ana seguiu-a, o coração apertado.
É a minha irmã, explicou Sofia, a voz um fio. O meu pai. Ele descobriu sobre nós. Diz que sou uma vergonha para a família. Quer que eu volte a Lisboa, que me cure com um noivo que arranjaram, o filho de um amigo, um advogado católico. O mundo de Ana girou. Lá fora, a chuva fina caía, transformando os canais em espelhos partidos. E tu? O que queres tu, Sofia? A resposta veio como um soco: eu amo-te, Ana. Mas o meu pai. Ele é tudo o que me resta da avó. Se eu o perder, perco o mar inteiro. Naquela noite, separaram-se com um abraço que doía mais que qualquer fratura estrutural. Ana voltou para casa sozinha, o apartamento e quando vazio como uma ponte sem tráfego. Chorou pela primeira vez em anos, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, humanamente portuguesa, aquela que se canta em fados, que se cura com tempo e vinho. Os meses de inverno foram um teste de resistência. A ponte progredia, as vigas erguendo-se como braços abertos para o céu, mas o coração de Ana fraquejava. Encontrava consolo nas rotinas de Aveiro, caminhadas solitárias pelas salinas de Lavandeira, onde o sal cristalizava como lágrimas secas, visitas à mãe, que, sem saber, a consolava com histórias do pai e pratos de arroz de marisco fumegante. A vida é como sal, filha, dizia ela, polvilhando o prato. Amargo às vezes, mas essencial para o sabor. Ana sorria, mas por dentro planeava, reforçaria as suas próprias bases, sozinha se preciso. Sofia, distante agora, enviava mensagens esporádicas: sinto a tua falta, mas o silêncio entre elas era um abismo maior que o ria. O colapso veio na primavera, quando as flores de jasmim perfumavam o ar e os meliceiros dançavam nos canais com turistas alegres. Durante a inauguração parcial da ponte, com faixas e discursos do prefeito louvando a união que constrói o futuro, Sofia apareceu, não como amante, mas como sombra. Vestida num tailleur cinzento, o anel de noivado no dedo piscando como uma vigia falsa. Eu volto para Lisboa amanhã, disse ela, puxando Ana para um canto atrás das pilastras. Casei-me. Foi o preço pela paz familiar. Mas tu és a minha verdadeira ponte, Ana. A que nunca desabará no meu coração. A traição cortou como uma maré viva, não era só casamento, mas a escolha de silêncio, de esconder o amor delas sob camadas de conveniência. Ana sentiu o chão tremer, metaforicamente, pois a ponte era sólida agora, graças aos reforços que juntas haviam planeado. Tu construíste sobre areias, Sofia. E eu? Eu ergui-a em rocha. Virou-se e partiu, as lágrimas misturando-se à brisa salgada, enquanto a multidão aplaudia o corte da fita. O verão trouxe o clímax emocional, não na obra, mas na alma de Aveiro. Ana, mergulhada no trabalho, liderava reparos finais, mas as noites eram tormentas internas. Participou da Romaria de São Gonçalinho, a procissão onde fiéis carregam o santo em barcos, prometendo milagres. Ali, entre cânticos e velas, orou não por cura, mas por força, força para amar sem posse, para perdoar sem esquecer. Foi então que Sofia reapareceu, fugindo de um casamento que era prisão de ouro. Eu não aguento, Ana, chorou ela na praia da Barra, os pés na água fria. O noivo é um estranho, a família um peso. Eu traí-te, sim, mas traí mais. Volta para mim? O conflito rugia, raiva, desejo, o eco de fados sobre amores partidos. Ana, com o coração em farrapos, hesitou. O amor não é uma ponte que se reconstrói com remendos, Sofia. É uma que se ergue nova, sobre lições aprendidas. Naquele entardecer, sob o céu de Aveiro pintado de rosa e violeta, decidiram. Não um final feliz de contos de fadas, mas um humanamente real. Sofia divorciou-se, enfrentando o exílio familiar com a coragem de uma navegadora. Ana, perdoando devagar, abriu espaço para um amor reconstruído, mais forte pelas fraturas. Juntas, completaram a ponte, um símbolo não só de engenharia, mas de resiliência. Aveiro, com seus canais que curvam mas nunca quebram, testemunhou: o amor, como o sal das salinas, dissolve e reforma-se, eterno na sua fragilidade. E nas noites de fado, cantavam baixinho, não de perda, mas de bases solidificadas pelo tempo e pela maré.
A brisa de verão em Aveiro carregava o perfume das flores de laranjeira misturado ao sal eterno do Atlântico, mas para Ana, cada sopro era um lembrete das promessas sussurradas e quebradas. Após a reconciliação tênue na Praia da Barra, ela e Sofia tentavam navegar as águas turvas do perdão. O apartamento de Ana, no bairro de Verão, com suas paredes caiadas e janelas que davam para os canais onde crianças brincavam de moliceiros em miniatura, tornara-se o seu refúgio improvisado. Não era um ninho de amor perfeito. As noites eram pontuadas por silêncios pesados, onde Sofia olhava para o teto como se procurasse respostas nas rachas da cal, mas era real, cru como a pele de um pescador após uma faina. Sofia, agora livre do jugo do casamento arranjado, lutava para reconstruir a sua identidade. Regressar a Aveiro como uma exilada voluntária, deixando para trás o belício cosmopolita de Lisboa e o peso das expectativas familiares. A irmã mais velha, casada com um banqueiro de Cascais e mãe de 2 rapazes que chamavam Sofia de tia moderna, enviava mensagens acusatórias. Tu estás a destruir a nossa linhagem, mana. O pai chora todas as noites, rezando pela tua alma. Sofia lia-as em voz alta para Ana, a voz tremendo como uma corda de viola mal afinada. Eles não entendem, Ana. Para eles, o amor é uma âncora que prende, não asas que libertam. Ana, abraçando-a com braços fortes de quem maneja betoneiras, respondia com a sabedoria herdada do pai. O mar não perdoa os que se agarram a rochas erradas. Solta, Sofia. Solta e flutua. O trabalho na ponte tornara-se o seu elo mais tangível. Com a inauguração total marcada para setembro, coincidente com as festas de São Mateus em Viseu, mas celebrada localmente com fogos sobre o Ria, as duas mergulhavam em horas extras. Ana supervisionava os testes de carga, caminhando sobre as vigas com o equilíbrio de uma dançarina de rancho folclórico, enquanto Sofia calibrava os sensores hidráulicos, prevendo as cheias que o aquecimento global tornava mais ferozes. Esta ponte é como nós, comentava Sofia uma manhã, enquanto bebia um café forte numa carrinha de obra, o sol nascente dourando as águas. Curvada para resistir às curvas da vida, mas sempre apontando para o horizonte. Ana sorria, mas por dentro questionava, resistiriam elas às curvas da família, da sociedade que ainda via o seu amor como uma maré aberrante? A cultura de Aveiro, com sua tapeçaria de tradições, tecia-se agora como um bálsamo. Participaram juntas da Feira de Março, o maior evento da região, onde barracas vendiam tudo desde figos secos de Figueira da Foz a artesanato em cerâmica de Vista Alegre. De mãos dadas disfarçadamente sob as mangas largas dos casacos, provavam ginginha quente e dançavam ao som de grupos de concertina que tocavam ranchos antigos, melodias que falavam de saudades de imigrantes e amores proibidos nas aldeias do interior. Sentes isso? Sussurrou Sofia, o corpo colado ao de Ana na multidão. É como se Aveiro nos abençoasse, em segredo. Ana assentia, o coração inchando com uma emoção que era ao mesmo tempo portuguesa e universal, a melancolia doce do fado, temperada pela resiliência do povo que reconstruíra cidades após terremotos e tsunamis. Mas o passado de Sofia não se dissolvia facilmente. Uma carta chegou de Lisboa, escrita na caligrafia trêmula da avó falecida, não era do pai, mas evocando a avó como fantasma acusador. Volta, filha. O mar perdoa os que se arrependem. Há um lugar para ti na nossa mesa, se deixares essa confusão. Sofia rasgou-a, mas as palavras feriam como espinhos de ouriço de mar. Naquela noite, discutiram pela primeira vez desde a reconciliação. Eu não sou confusão, pai, gritou ela para o vazio, lágrimas escorrendo. Ana, tentando mediar, tocou-lhe o ombro. Não é confusão, amor. É verdade. Mas a verdade dói como uma ressaca após o porto. Sofia virou-se, os olhos flamejantes. E tu? Tu com a tua família que já aceita tudo com um encolher de ombros católico? Não sabes o que é ser rasgada ao meio. Ana recuou, ferida pela injustiça. A sua mãe, afinal, ainda rezava rosários por uma nora decente, mas engolia o silêncio por amor à filha. O conflito escalou numa visita surpresa. A mãe de Ana, Dona Maria, uma mulher robusta com avental sempre salpicado de farinha de pão de ló, apareceu no apartamento com uma travessa de tripas à moda de Aveiro, o prato reconfortante de entranhas cozinhadas em molho picante. Eu sei, filha, disse ela, sem preâmbulos, enquanto Sofia se escondia na cozinha.
Ouvi os vizinhos. Mas o amor? O amor é como o bacalhau, seco e duro por fora, mas macio e nutritivo dentro, se souberes demolhar. Ana ficou boquiaberta. A mãe, que nunca lera um livro sobre direitos LGBTQ+, revelava uma sabedoria intuitiva, forjada nas conversas sussurradas com viúvas na igreja. Sofia emergiu, hesitante, e as três sentaram-se à mesa, o vapor da comida subindo como uma ponte de vapor entre gerações. Bem-vinda, Sofia, murmurou Dona Maria, passando o prato. Cuida da minha Ana. Ela constrói o mundo, mas precisa de quem construa o coração dela. Foi um momento de graça humana, daqueles que Portugal guarda como tesouros, famílias que se dobram, mas não quebram, como oliveiras centenárias no Alentejo. Ainda assim, as fraturas persistiam. Sofia começou a ter pesadelos, acordando a soar com visões do pai afogando-se no Tejo por causa dela. Ana, exausta da obra e do emocional, mergulhava em livros de engenharia antiga, tratados de pontes romanas em Mérida, que falavam de arcos que sustentam impérios. Precisamos de um arco, Sofia, disse ela numa manhã de nevoeiro, enquanto remavam num moliceiro alugado. Não uma linha reta, mas uma curva que distribua o peso. Sofia, remando devagar, respondeu: o meu arco quebrou em Lisboa. Mas contigo, talvez eu aprenda a curvar-me sem partir. O verão avançava e com ele a festa das fogas em Ilhavo, onde redes de pesca eram benzidas e casais jovens juravam amor eterno sob as estrelas. Ana e Sofia foram, vestidas de branco como noivas de um sonho proibido, e ali, entre o cheiro de peixe fresco e o som de gaitas de foles, trocaram anéis simples de prata, não um casamento legal, mas um voto privado, selado com um beijo sob o luar. Pelo mar e pela ponte, murmuraram. Mas o destino, caprichoso como as marés, reservava outra tormenta. Uma chamada noturna. O pai de Sofia, vítima de um enfarte, pedia para a ver no hospital de Lisboa. Vai, disse Ana, o estômago contraído. Mas volta para mim, não para eles. Sofia partiu ao amanhecer, o comboio para sul levando-a como uma correnteza irresistível. Dias viraram semanas, mensagens rareavam. Ana, sozinha na obra, via a ponte erguer-se perfeita, mas sentia o seu mundo inclinar-se para o colapso. Rumores na equipa, a Sofia casou mesmo, ouvi dizer. O coração de Ana, outrora sólido, rachava como betão mal curado. Quando Sofia regressou, era uma casca vazia. Eu fiquei, Ana. Ajudei no funeral, ele não resistiu. E encontrei conforto no noivo antigo. É estável, família à prova. Tu és o meu sonho, mas a vida precisa de bases reais. A traição, a segunda, era um abismo. Ana, de pé na cozinha, o moliceiro miniatura na prateleira balançando como um pêndulo, sentiu o chão sumir. Bases reais? Tu és a minha base, Sofia. Sem ti, esta ponte, a nossa ponte, é só metal frio sobre a água. Sofia chorou, mas partiu, deixando para trás o cheiro de lavanda do seu perfume e um vazio que o vento de Aveiro não preenchia. O outono retornou, trazendo chuvas que inchavam os canais e testavam a ponte recém-inaugurada. Ana, promovida a diretora de projetos, caminhava sobre ela sozinha ao entardecer, o tráfego de carros e peões um zumbido distante. Pensava na avó de Sofia, a pescadora que ensinara: o mar trai, mas ensina. Deixa as ondas levarem o que não serve. O colapso emocional fora total, noites de insônias onde fados tocavam na rádio, cantando de amores que o destino leva, mas da dor nascia uma força nova. Ana começou a mentorar jovens engenheiras na universidade local, partilhando não só fórmulas, mas histórias. As melhores pontes são as que sobrevivem às tempestades, não as que as evitam. Sofia, em Lisboa, enviava cartas esporádicas, sinto-te em cada onda do Tejo, mas Ana respondia com silêncio, curando-se como uma ferida salgada. Aveiro, com sua humanidade teimosa, curava-a também. As amigas da obra convidavam-na para jantares de cataplana, a mãe tecia jailes de lã com padrões de moliceiros e as salinas brilhavam como promessas de renovação. O amor não fora em vão, fora uma lição em fragilidade, um arco que, mesmo quebrado, ensinara a curvar-se.
O inverno de 2025 desabou sobre Aveiro como uma onda gélida do Círculo Polar, congelando os canais em cristais efêmeros e transformando as ruas em labirintos de névoa. Ana, agora uma figura solitária na paisagem da cidade, encontrava consolo na rotina implacável da engenharia. A nova Ponte de Santiago, batizada em honra do santo protetor dos peregrinos, tornara-se um ícone. Turistas fotografavam-na dos moliceiros, locais cruzavam-na a caminho das Salinas e Ana, ao passá-la de bicicleta todas as manhãs, sentia um orgulho misturado de melancolia, orgulho pela estrutura que sustentava, melancolia pela que se desintegrara no seu peito. Tu és como esta ponte, dissera-lhe o velho Manuel um dia, enquanto polia uma placa comemorativa. Sólida, mas com ventos que a fazem cantar. Ana riu, mas o canto era um fado baixo, e quando as noites em que acordava com o fantasma de Sofia nos lençóis frios. A vida em Aveiro prosseguia com a sua cadência humanista, tecida de pequenos rituais que curavam sem alarde. Aos domingos, Ana juntava-se à mãe na missa da Sé, não pela fé ortodoxa, mas pelo coral que entoava hinos antigos, vozes que se entrelaçavam como vigas de uma catedral gótica. Dona Maria, com os cabelos grisalhos presos num coque apertado e um rosário de madrepérola no pulso, sussurrava preces por todas as almas perdidas no mar da vida. Após a missa, caminhavam até à pastelaria onde partilhavam ovos moles, aqueles doces conventuais de Aveiro, envoltos em hóstia fina como um véu de noiva. A Sofia era como estes ovos, comentou a mãe uma vez, lambendo o açúcar dos dedos. Doce, mas derrete fácil sob pressão. Tu, filha, és o sal, preservas o que importa. Era a sabedoria das mulheres portuguesas, forjada em cozinhas quentes e conversas ao lume, que ajudava a Ana a reconstruir. No trabalho, novas faces surgiam. Entre elas, Clara, uma estagiária de 24 anos de Coimbra, com olhos castanhos curiosos e uma paixão por modelagem sustentável que rivalizava com a de Sofia. Clara não era um substituto, Ana recusava comparações, mas uma brisa fresca, alguém que ouvia as histórias de Ana sem julgamento, que ria das anedotas sobre cheias passadas e partilhava sonetos de Camões durante pausas para almoço. O amor em Portugal é como o fado, dizia Clara, citando, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mas as lágrimas fertilizam, engenheira. Ana assentia, sentindo as sementes da cura brotarem, não um novo romance, mas uma amizade que ancorava, como as estacas da ponte no lodo do ria. Contudo, o passado não se deixava esquecer. Uma manhã de geada, enquanto Ana inspecionava reforços contra o frio que contraía metal, recebeu um pacote de Lisboa, um caderno de esboços de Sofia, as páginas cheias de desenhos da ponte, arcos curvados como abraços, canais como veias de um coração partido. Anexada, uma nota, eu errei, Ana. O casamento foi uma ponte falsa e eu caí. Mas tu me ensinaste a nadar. Se um dia voltares, o mar será nosso. Ana leu à beira do canal, o vento levando folhas secas como confetes de um carnaval acabado. Chorou então, não de dor, mas de liberação, um choro português, profundo e catártico, como de uma fadista após o último acorde. Guardou o caderno na estante, ao lado de blueprints antigos, e seguiu em frente. O Ano Novo trouxe a queima das fitas em Aveiro, uma tradição estudantil onde bonfires iluminavam a noite e jovens dançavam até o amanhecer. Ana, convidada por Clara e equipa, vestiu um casaco de lã vermelha, cor de paixão contida, e juntou-se à roda. O fogo crepitava, refletindo nos canais como estrelas caídas, e o ar enchia-se de canções de intervenção, hinos à liberdade que ecoavam o 25 de Abril. Ali, entre risos e abraços, Ana sentiu um vislumbre de futuro, não um amor grandioso, mas uma rede de laços, família, amigos, a cidade que a abraçava como uma mãe. Para o novo ano, bases mais fortes, brindou com Clara, erguendo um copo de vinho de Dão. Mas no fundo do coração, uma ponte permanecia em construção, ligando o passado ao possível. A primavera irrompeu com o festival de flores, os jardins de Aveiro explodindo em tulipas e jacintos trazidos das hortas de Buarcos. Ana, agora mentora oficial, liderava workshops para mulheres na engenharia, contando a sua jornada. As pontes caem se ignorarmos as fundações emocionais. Aprendam a calcular não só o aço, mas o coração.
Uma delas, uma rapariga tímida de Gafanha da Nazaré chamada Inês, confidenciou: Eu sou como a senhora, amo uma mulher, mas o meu pai é pescador, rígido como uma rede velha. Ana, tocada, partilhou um pedaço da sua história. O amor não constrói sozinho. Precisa de tempo, como o sal que cristaliza devagar. Era o humanismo de Aveiro em ação, comunidades que sussurravam apoio onde as leis ainda tardavam. Então, o inesperado, Sofia reapareceu, não em carne e osso, mas num artigo do jornal local. Engenheira lisboeta regressa a Aveiro para projeto de salinas sustentáveis, lia-se, com uma foto dela, magra mas determinada, ao lado de um moliceiro. Ana, folheando o diário de Aveiro numa esplanada, sentiu o pulso acelerar. Dias depois, encontraram-se por acaso na Marginal. Sofia, com um cachecol azul ao pescoço, parou como se o tempo congelasse. Ana. Eu voltei para ficar. Divorciei-me de vez, confrontei a família. O mar me chamou de volta a ti. O ar carregava o cheiro de algas frescas e os olhos de Ana, endurecidos pela ausência, suavizaram. Voltaste para construir ou só para visitar ruínas? Sofia estendeu a mão, marcada por uma nova tatuagem, um arco de ponte. Para construir. Juntas, se me permitires. Hesitação, conversa longa num banco virado para a ria. Ana falou da dor, da cura solitária. Sofia, das noites em Lisboa onde sonhava com os canais de Aveiro como veias que a levavam de volta. Eu traí-te por medo, mas o medo é uma ponte frágil. Aprendi que o amor verdadeiro suporta cheias. Ana, tocando a mão dela, sentiu as bases antigas tremerem, não de colapso, mas de possibilidade. Não eram sim imediato, eram talvez, tecida com fios de fado e esperança. O verão de 2025 trouxe o teste final. Durante a inauguração das Salinas de Sofia, um projeto que usava a ponte para monitorizar níveis de água, uma tempestade atlântica atingiu Aveiro, ondas gigantes batendo nas margens como tambores de guerra. Ana, na torre de controlo, coordenava evacuações. Sofia, no terreno, salvava dados essenciais. O vento levava, chuva a chicotear como lágrimas divinas, mas a ponte aguentou, vigas curvadas distribuindo a fúria da natureza. Quando a calmaria veio, encontraram-se no cume da estrutura, encharcadas mas vivas. Nós aguentamos, disse Sofia, os lábios trêmulos. Ana puxou-a para um abraço, o primeiro em anos, salgado pela chuva e pelo mar. Não nós. Eu? Mas talvez. Nós possamos tentar de novo. O outono de 2025 em Aveiro era um quadro de Monet, folhas douradas flutuando nos canais como confetes de um outono eterno, o ar crocante com o aroma de castanhas assadas nas ruas do centro. Ana e Sofia, agora num equilíbrio precário de reconciliação, navegavam esta estação como um moliceiro em águas calmas, devagar, atento a cada corrente. O apartamento de Ana tornara-se partilhado, não por declaração bombástica, mas por malas deixadas aos poucos, um vestido de Sofia no armário, um frasco de perfume de jasmim na casa de banho. Não é uma ponte nova, avisara a Ana na primeira noite. É uma reparação. E reparações doem. Sofia assentira, os olhos verdes refletindo a luz das velas que acendiam para jantares simples, sardinhas grelhadas com pão de milho, regadas a vinho verde que soltava as línguas para confissões. A família de Sofia, ainda um oceano de ressentimento, enviava ecos distantes. A irmã ligava esporadicamente, a voz um misto de preocupação e censura. Ele teria orgulho se visses como a mana está agora, casada e normal. Mas tu... Estás a jogar com fogo, Sofia. Aveiro não é Lisboa, o povo fala. Sofia desligava, o rosto endurecendo como a crosta de sal nas lagoas, mas Ana via as rachaduras. Eles amam-te à maneira deles, consolava Ana, traçando círculos suaves nas costas dela. Como o meu pai amava o mar, mesmo quando o traía com tempestades. Eram momentos de vulnerabilidade humana, onde o amor se revelava não em gestos grandiosos, mas em silêncios compreendidos, em chá de ervas oferecido às 3 da manhã. No trabalho, a sinergia renascia.
O próximo projeto era uma extensão da ponte para ligar às salinas, um empreendimento ecológico que usava sensores de Sofia para prever erosão costeira, uma resposta ao clima que ameaçava engolir Aveiro como outrora engolir a lendária cidade de Troia. Ana liderava a equipa com a autoridade conquistada em batalhas passadas, mas agora com um toque mais colaborativo, inspirado nas curvas que Sofia trouxera à sua rigidez. Tu me ensinaste a curvar os cálculos, admitiu Ana numa reunião, os operários trocando olhares cúmplices, Manuel piscando o olho, Clara sorrindo como uma cúmplice. Sofia corou, mas o orgulho nos olhos era uma ponte em si, ligando profissões a almas. As tradições de Aveiro continuavam a ser o seu alicerce cultural. Na All Saints Day, visitaram o cemitério de Vera Cruz, onde lanternas de papel iluminavam túmulos adornados com cravos e broas de mel. Sofia, de joelhos na terra úmida, deixou uma flor no túmulo da avó. Ela teria aprovado, avó. O amor é como a tua rede, tece laços onde o mar os quebra. Ana, ao lado, sentiu um aperto no peito, a memória da própria perda, o pai enterrado em São Jacinto com vista para o mar que o mataram indiretamente. Os mortos nos ensinam a viver, murmurou ela, e juntas acenderam uma vela, o fumo subindo como uma oração pagã cristã, misturando o catolicismo português com a mística do Atlântico. Mas o conflito latente irrompeu numa visita familiar. Dona Maria, sempre a âncora, convidou-as para o domingo de Páscoa antecipado, um almoço de borrego assado com arroz de fava, na casa de São Jacinto onde o cheiro de mar entrava pelas janelas abertas. Tragam o vosso amor, disse ela ao telefone, a voz firme como uma estaca de fundação. Sofia chegou nervosa, mãos suando como numa defesa em tribunal, mas a mãe de Ana recebeu-a com um abraço que cheirava a lavanda e farinha. Senta-te, menina. Come. O amor alimenta como o pão. A conversa fluiu, histórias de pescarias antigas, risos sobre as trapalhadas de Ana na infância, mas o telefone tocou, a irmã de Sofia, anunciando uma gravidez. Vem ao batizado, mana. Deixa essa fase para trás. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Sofia levantou-se abruptamente, prato estilintando. Eu não sou uma fase. Sou eu. Saiu para o quintal, o mar ao fundo rugindo solidário. Ana seguiu-a, encontrando-a encostada à rede de pesca do pai. Eles não mudam, Ana. Como eu mudei por eles antes. Ana, segurando-lhe o rosto molhado de lágrimas, disse, muda por ti agora. Nós mudamos juntas. A crise passou, mas deixou sedimentos. Sofia mergulhou no trabalho, desenhando modelos que previam não só cheias, mas curas, pontos emocionais, brincava ela, esboçando diagramas onde setas de confiança reforçavam medo. Ana, por sua vez, explorava a terapia comunitária em Aveiro, grupos de apoio para mulheres LGBTQ+, que se reuniam num antigo armazém de sal, contando histórias ao som de violas. É como um fado coletivo, descreveu Ana a Sofia numa noite, deitada com a cabeça no colo dela. Dói, mas liberta. Sofia ouvia, traçando padrões na pele de Ana, e aos poucos, o toque tornava-se mais seguro, o amor mais ancorado. O clímax veio com o Festival de Ópera de Aveiro, uma tradição que trazia cantoras de todo o país para o teatro aveirense, com áreas que ecoavam amores trágicos de Verdi e Puccini. Ana e Sofia compraram bilhetes para La Bohème, a história de amores frágeis em invernos parisienses, um espelho cruel da sua própria jornada. Durante o intervalo, no Fire com lustres de cristal, Sofia confessou, eu quase te perdi para sempre. Mas esta ópera me faz ver, o amor não é perfeito, é persistente. Ana, emocionada, beijou-a ali, publicamente pela primeira vez, um beijo breve, mas corajoso, aplaudido por estranhos que erguiam copos de porto em aprovação silenciosa. Era Aveiro evoluir, uma cidade de canais que fluíam para o mar aberto, aceitando correntes novas. Contudo, a traição final espreitava. Uma carta do testamento do pai de Sofia chegou, herança condicional a uma vida reta, com cláusulas que cortavam laços se ela persistisse no pecado. Sofia, lendo-a à mesa do pequeno almoço, rasgou-a com fúria. Eles querem comprar-me de volta. Ana, vendo o tremor nas mãos, soube que o colapso se aproximava. Não compram. Nós construímos o nosso legado.
Mas naquela noite, Sofia desapareceu. Uma nota: preciso de tempo no mar. Volta em breve. Ana, sozinha, caminhou até à ponta ao luar, o metal frio sob os dedos como um amante ausente. O vento sussurrava fados, e ela chorou, questionando se as bases eram mesmo sólidas. Dias de angústia, buscas nos canais, chamadas para Ilhavo. Encontraram-na na cabana da avó, em praias desertas, remando sozinha num barco velho. Eu fugi para me encontrar, explicou Sofia, salgada de lágrimas e mar. O testamento é veneno, mas eu escolho-te. Escolhe-nos. O abraço que se seguiu foi um arco reconstruído, forte contra as marés. O inverno de 2025 a 2026 aproximava-se devagar em Aveiro, com neblinas matinais que envolviam os canais como véus de noiva esquecidos e ventos que carregavam o eco distante das concertinas das festas de fim de ano. Ana e Sofia, após a crise da cabana, emergiam mais unidas, mas calejadas, o amor delas agora uma estrutura de aço temperado, forjada no fogo de traições passadas. O apartamento em verão vibrava com uma rotina nova, manhãs de café partilhado na varanda, vendo os moliceiros acordarem, noites de conversas profundas, onde Sofia lia poemas de Sofia de Melo Brainer, vozes que falavam de mares e silêncios femininos. Tu és o meu mar interior, murmurava Sofia, e Ana, outrora cética, começava a acreditar na poesia além dos números. A família expandia-se em círculos concêntricos. Dona Maria, agora aliada inabalável, tecia mantas para Nora, chamava Sofia assim, com um sorriso que desafiava os rosários. O amor é como tricô, dizia ela, agulhas clicando. Fio a fio, até formar algo quente. A irmã de Sofia, grávida e relutante, enviou uma foto do ultrassom. Não aprovo, mas o bebê precisa de tias. Venha ao Natal? Foi um passo titubeante, mas humano, o tipo de reconciliação portuguesa, mediada por mesas fartas e vinho que amolece corações. Ana e Sofia foram, o carro cheio de ovos moles como ofrenda de paz. O jantar em Lisboa foi tenso, o cunhado contando piadas sobre futebol, a barriga da irmã como uma ponte neutra de conversa. Mas quando Sofia segurou a mão de Ana sob a mesa, o silêncio falou mais alto que palavras. No âmbito profissional, o projeto das Salinas florescia, atraindo atenção nacional. Um documentário da RTP filmava-as, mulheres que constroem sobre o sal, com takes de Ana calculando tensões e Sofia monitorizando fluxos, intercalados com imagens de Aveiro, os palheiros listrados de Costa Nova, as gaivotas sobre o farol da Barra. É o nosso fado moderno, ria Clara na entrevista, agora colega plena. Mas o sucesso trazia sombras. Um jornalista conservador questionou o papel de uniões não tradicionais em obras públicas e quando murmúrios de Aveiro Profunda, onde tabernas ainda sussurravam sobre modas de Lisboa. Sofia, confrontada, respondeu com fogo: o amor é a base mais forte. Sem ele, nenhuma ponta aguenta. Ana, orgulhosa, viu ali a mulher que amava renascer. As tradições natalícias de Aveiro envolviam-nas como um abraço coletivo. Na véspera, juntaram-se às janeiras, grupos de amigos batendo às portas com canções folclóricas em troca de doces, um ritual pagão cristão que celebrava o solstício com alegria rústica. Vestidas de jailes emprestados, cantaram ao malmecrinhas já desabrochaste, vozes misturando-se ao frio. Depois, na casa de Dona Maria, a mesa gemeu sob o peso de reis, bolo rei fumegante, cortado com reverência, a fava escondida como um segredo familiar. Quem calha a fava, casa com a mais bonita, brincou a mãe, e Sofia, mordendo o pedaço amargo, riu, eu já casei com a mais forte. O riso aliviou o ar e naquela noite, sob o presépio iluminado, Ana sentiu o humanismo pulsar, amor não como conto de fadas, mas como família imperfeita, tecida de perdões. O ano novo trouxe resolução. Durante a queima da velha, ritual onde se queima um boneco de trapos representando o ano velho na praia, Ana e Sofia escreveram num papel as traições passadas, medo, silêncio, pressão familiar e atiraram-no ao fogo. As chamas dançaram, o mar rugindo aplausos, e elas beijaram-se sob as estrelas, o sal nos lábios selando um pacto, bases novas, sobre lições velhas. A primavera de 2026 irrompeu com o Carnaval de Aveiro, mas elas optaram por um retiro em Ilhavo, na cabana da avó de Sofia.
Ali, entre redes secando e o som das ondas, Sofia propôs: casemo-nos, Ana. Não por lei, ainda não, mas por nós, pelo mar. Ana, de joelhos na areia, aceitou com um anel de concha polida. A cerimónia foi íntima, Dona Maria como testemunha, Clara cantando um fado suave, Manuel abençoando com água salgada. Pelo amor que constrói, disse ele. Mas o destino testava mais uma vez. Uma cheia repentina, prevista erradamente pelos modelos, ameaçou as salinas. Ana e Sofia, na linha de frente, evacuaram comunidades, mãos unidas na lama. A ponte aguentou, mas uma secção das salinas cedeu, perda material, mas vitória humana, vidas salvas, graças à sua união. No aftermath, exaustas mas inteiras, Sofia disse: vês? O colapso não nos quebra, nos refaz. O verão selou o ciclo. Na festa de São Gonçalinho, remaram juntas num moliceiro enfeitado, o santo abençoando de proa. Aveiro, com seus canais de memória, testemunhava: o amor, frágil como sal, era eterno como o mar. O ciclo das estações em Aveiro completava-se no outono de 2026, com folhas de plátano dançando nos canais como notas de um fado inacabado e o ar carregado de promessas de inverno. Ana e Sofia, agora casadas no espírito do mar e da ponte, viviam uma rotina que era poesia cotidiana, Ana pedalando para a obra ao amanhecer, Sofia seguindo de barco para as salinas, os encontros ao meio-dia numa esplanada onde partilhavam pastéis de bacalhau quentes. O amor delas, testado por colapsos, florescera em algo humanamente profundo, não isento de discussões sobre orçamentos ou saudades familiares, mas rico em risos que ecoavam como concertinas em romarias. A família de Sofia, aos poucos, dobrava-se. A irmã, com o bebé nos braços, um menino chamado Gonçalo, em honra do santo de Aveiro, visitou pela primeira vez. Ele tem os teus olhos, disse Sofia, embalando. A cunhada, suavizada pela maternidade, murmurou: eu errei, mana. O amor não é herança, é a herança que se passa. O jantar foi de reconciliação, arroz de marisco partilhado, histórias de infância em Ilhavo, e Ana, quieta mas presente, sentindo-se parte de uma tapeçaria maior. Dona Maria, via Skype de São Jacinto, abençoou: famílias são pontes, meninas. Algumas curvas, mas levam para casa. Profissionalmente, o legado crescia. O projeto das Salinas ganhou o Prémio Nacional de Sustentabilidade, com Ana e Sofia como oradoras na conferência em Lisboa, um regresso simbólico para Sofia, onde falou de bases frágeis que se tornam eternas. A plateia aplaudiu e, nos bastidores, um jornalista perguntou: como lidam com o preconceito? Ana respondeu: com amor. É o melhor engenheiro. Clara, agora parceira no negócio, expandia o grupo, workshops para jovens de bairros periféricos, ensinando que a engenharia era para todos, como o mar, que banha costas sem distinção. As tradições de Aveiro continuavam a nutrir. Na Romaria da Nossa Senhora da Saúde, em Vagos próxima, juntaram-se à procissão de barcos, velas acesas refletindo no rio como estrelas navegantes. Sofia, grávida de planos de adoção, um filho nosso, Ana, para passar o sal da vida, sentiu o ventre simbólico inchar com esperança. Ana, tocando-lhe a barriga ainda plana, sonhava com risos infantis nos canais. O inverno trouxe o teste derradeiro, uma carta da igreja local, convidando-as para conselho pastoral sobre união abençoada. Foi um confronto gentil. O padre, um homem idoso de barbas brancas como espuma do mar, ouviu as suas histórias. Deus constrói com arcos, não linhas retas, concluiu ele, abençoando os anéis. Não era aceitação total, mas um passo, o humanismo católico português, evoluindo como as marés. A primavera de 2027 celebrou com o nascimento do filho adotivo, um rapaz de 4 anos de um orfanato lisboeta, chamado Tiago, pela ponte que nos une. Aveiro acolheu passeios em moliceiros, doces de São Gonçalinho e noites de fado suave. Ana e Sofia, mães agora, viam no seu riso futuro, bases sólidas, construídas sobre fragilidades passadas. O colapso emocional fora uma lição, amor não era ausência de tormentas, mas navegar nelas juntas.
Em Aveiro, onde o sal preserva e o mar renova, elas erguiam não só pontes de aço, mas de corações, eternas, humanas, portuguesas.